Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Reinvista seus recursos. Um segundo tipo de sacrifício que desperta o interesse das pessoas em busca espiritual é abrir mão de recursos. Dinheiro não é tudo, ouvimos dizer, mas com certeza supera o que quer que seja em segundo lugar. Nenhuma era em que as pessoas estão intoxicadas pelo desejo de ter dinheiro e bens materiais. Tudo o que você precisa fazer para chamar a atenção de um interessado é priorizar as necessidades materiais dele, não as suas. Nos dias atuais, isso pode até virar manchete. Certa mãe, que criava os filhos sozinha, me procurou após um de nossos cultos de fim de semana. Ela soluçava tanto que precisei escorá-la por um instante. Depois de retomar a compostura, ela me contou a linda história de seu processo de conversão. Durante anos, passei por este lugar na Algonquin Road. Todas as vezes que me virava e olhava para a igreja, zombava da ideia que é da existência de um Deus, de um Filho de Deus chamado Jesus, de um céu e um inferno. Estava feliz no casamento, tinha segurança financeira, 3 filhos maravilhosos. Não conseguia entender por que as pessoas eram ingênuas, ao ponto de se deixarem levar pela religião. Até que a casa caiu em minha vida. Meu esposo e eu passamos por problemas financeiros devastadores. A inquietação conjugal progrediu de sessões de gritos e sessões de empurrões, até que eu finalmente perdi a batalha. Perdi meu casamento, perdi nosso dinheiro, perdi tudo. Ela prosseguiu. Quando entrei pela primeira vez nesta igreja, muitos meses atrás, provavelmente era a pessoa mais necessitada da região noroeste de Chicago. Acho que você não consegue imaginar o impacto que as pessoas desta igreja causaram em mim. Esses cristãos, que eram completos estranhos e dos quais eu costumava gracejar enquanto passava, me amaram, cuidaram de mim e me acolheram. Eles não disseram apenas, fique aquecida, bem alimentada e vire-se. Arregaçaram as mangas e me ajudaram de formas tangíveis. As pessoas da assistência social da igreja conseguiram alimentar alimentos para os meus filhos e para mim por um bom tempo. Elas alimentaram minha família. Os que servem no ministério da carona nos fornece transporte confiável, pois meu marido havia levado o carro. A equipe da boa vontade me deu um auxílio financeiro para superar o período mais difícil. O Ministério de Conselho Orçamentário me ensinou a viver dentro dos meus limites financeiros restritos. O Ministério de Carreiras me ajudou a encontrar um emprego. O Ministério Arco-Íris animou meus filhos que estavam com o coração partido. E alguns conselheiros da igreja me ajudaram a lidar com o sofrimento e a frustração. Então ela começou a se emocionar de novo. Por fim, disse entre lágrimas, e por causa das provisões e do auxílio das pessoas dessa igreja, também descobri o amor de Cristo. Só gostaria de conhecer uma forma de agradecer a todos. Bem, nesse ponto, ela não era a única com lágrimas nos olhos. A história dessa mulher me tocou profundamente. No encontro me proporcionou um novo apreço pelo impacto que pode derivar de compartilharmos recursos com os outros. Se você já precisou encarar uma ordem de despejo ou uma reintegração de posse, se seu coração já acelerou ao ouvir o telefone tocar, com medo de ser outro credor, ou se você já passou necessidade e sabia que o dia D se aproximava, sem nenhuma saída aparente, então sabe quão emocionadas e agradecidas as pessoas se sentem quando um cristão, com alegria e disposição, saca recursos para ajudar a entender essas necessidades. O receptor de um gesto como esse fica acordado a noite inteira, olhando para o teto na tentativa de entender o que leva alguém a fazer algo tão extraordinariamente generoso. A esperança é que, mais cedo ou mais tarde, ele perceba que somente Deus pode liberar o apego que a maioria das pessoas tem sobre suas posses. Só Deus pode transformar um coração avarento em um repleto de alegria,
motivado a pôr em prática as palavras de Jesus. Há maior felicidade em dar do que receber. O que pode acontecer na vida de amigos e familiares se você se desapegar de seus bens materiais? Pense nos corações que podem abrir-se, nas atitudes que podem ser abrandadas, ou quem ficaria curioso e começaria a fazer perguntas espirituais se você praticasse as instruções encontradas em João 13:18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Prove Deus nessa questão. Deposite sua fé ativa em favor de outros, ação que exige algum investimento. E veja o retorno que ele trará na forma de vidas transformadas. Seja um exemplo no longo prazo. O terceiro tipo de sacrifício que eu gostaria de discutir é um esforço constante de longo prazo que afetará a vida das pessoas para a família de Deus. É o sacrifício de um estilo de vida coerente e espiritual. Descobri que alguns corações são mais duros de penetrar. O ceticismo espiritual corre fundo na veia de determinadas pessoas. Elas precisam observar um cristão viver sua fé por um período significativo para se convencerem de que não se trata de uma farsa. Existem muitas pessoas como essas do que costumamos pensar. Elas observam e registram nossa consciência moral e espiritual frequentemente, sem nem mesmo se darem conta do que estão fazendo. Isso significa que precisamos continuar a ter uma vida que confirme nossas palavras. Precisamos fazer o sacrifício de correr uma maratona, não apenas de 100 metros rasos. Sabe, não é tão difícil projetar uma imagem cristã asséptica para seus amigos e colegas por um período curto. Você pode usar uma fachada espiritual por alguns meses ou mesmo durante um ano inteiro. Contudo, será necessário mais do que isso para causar um impacto em algumas pessoas. Os tipos mais durões riem por dentro e dizem: isso também vai passar. Daqui a um ano você estará envolvido com astrologia ou cristais. Não fique surpreso se essa for a atitude de algumas das pessoas mais próximas a você, até mesmo de seus familiares. Foram eles que ouviram passar por todo tipo de fases no passado, sapatos baseados nos princípios da yoga, dietas excêntricas, aulas de taekwondo, marketing multinível de pirâmide, gravações subliminares tocadas debaixo do travesseiro todas as noites para melhorar seu humor e assim por diante. Agora você aparece dizendo: descobri o que estava faltando na minha vida todos esses anos, Jesus Cristo. E eles pensam o seguinte: não foi isso o que você disse sobre aqueles suplementos alimentares à base de ervas anos atrás? Quanto tempo esta fase vai durar? Você percebe qual é o problema? Talvez você não tenha entrado em todas essas modas, mas se for como a maioria das pessoas, provavelmente já passou por fases suficientes para tornar essas pessoas um pouco desconfiadas de suas últimas afirmações. A pergunta é: você está disposto a provar que elas estão erradas fazendo o sacrifício de viver uma vida cristã coerente e integral, não só por uma temporada, mas ao longo prazo? Romanos 12:1 e 2 diz: ofereçam-se em sacrifício vivo, o santo e agradável a Deus. Este é o culto nacional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Isso significa que precisamos ter integridade em todas as áreas da nossa vida. Significa dizer não às seduções do mal, não às tentações sexuais, não às concessões, não às oportunidades antiéticas de ganho pessoal. Em outras, precisamos dizer não ao pecado o tempo todo. É preciso que existe um lado positivo nisso. Devemos dizer sim à retidão, à compaixão e à verdade, mesmo quando isso dói. Devemos dizer sim à orientação de Deus, aos seus ensinos bíblicos e ao chamado do Espírito. Precisamos continuar a viver essas reações de sim e não todos os dias, todos os anos. Isso dá o que pensar, não é mesmo? Com certeza,
É mais fácil falar do que fazer, mas trata-se de um ingrediente essencial do cristianismo contagiante.